subject that I've been given is Christian ethics and the moral law. O tema que me foi dado foi a ética cristã e a lei moral. I'm glad that the organizers of the conference have given me this important subject. Estou feliz pela organização do simpósio ter me dado esse tema tão importante. It's an important subject in our own country in Scotland, and I'm sure it's an important subject in your country here in Brazil. Esse é um tema muito importante lá no meu país, a Escócia, e certamente é um tema importante também aqui no Brasil. But what does it mean? Mas o que ele significa? What will we be talking about in these 5 lectures? Sobre o que nós falaremos nessas 5 palestras? What are ethics? O que é ética? And what is the moral law? E o que é a lei moral? So let's first look at what is ethics. Vamos primeiro olhar para o que é ética. They are the principles that govern our behavior. Ética são os princípios que governam o nosso comportamento. They lay down how we should live and how we should behave toward God and man. Eles apresentam a maneira como nós devemos viver e como nós devemos nos comportar diante de Deus e dos homens. There are, of course, different kinds of ethics. É claro que existem muitos tipos de ética. The different religions have different ethics. As diferentes religiões têm diferentes éticas. There are Muslim ethics, Buddhist ethics, Hindu ethics. Existe ética muçulmana, ética budista, ética hinduísta. In Muslim ethics, for example, there are rules with regard to women's dress. Na ética muçulmana, por exemplo, existem regras a respeito de como as mulheres devem se vestir. Women must cover their hair. As mulheres devem cobrir seus cabelos. Prayer is to be made 5 times a day, facing towards Mecca. Eles devem orar 5 vezes ao dia com a face voltada para Meca. Muslims are not allowed to eat pork. Os muçulmanos não podem comer porco. Secularists also have their ethics, even although they don't believe in God. Mesmo não crendo em Deus, os secularistas também têm a sua própria ética. Ethics are essential when we, as human beings, live together. A ética é essencial quando nós, seres humanos, vivemos juntos. For example, there's utilitarian ethics. Por exemplo, existe a ética utilitária. Here, the guiding principle is the greatest good of the greatest number. O princípio da ética utilitária é que deve-se buscar um bem maior para o maior número de pessoas. It sounds very good to begin with, but then when you reflect a bit more upon it, you realize that it involves perhaps exterminating minorities for the benefit of the majority. Quando você pensa nisso, em princípio parece uma boa ideia, mas no fundo não é. Por exemplo, essa ética utilitária implica em que as minorias devem ser exterminadas em benefício da maioria. For example, utilitarian ethics can be used to justify abortion. Por exemplo, a ética utilitarista, ela é usada para justificar o aborto. The unborn child can be removed, can be killed, if that child is seen as a burden to society or to the family. O feto, a criança ainda não nascida, pode ser morta em nome de um maior benefício para a sociedade. The old can be killed and the disabled if they are regarded as a burden for society. Da mesma maneira, os idosos podem ser mortos se eles forem vistos como um fardo para a sociedade. A common ethical principle used today is that you must not hurt the feelings of another person. Um princípio ético muito usado em nossos dias é aquele que diz que você não deve ferir os sentimentos de outra pessoa. It is seen as a hate crime if you show disapproval of other person's behavior. Considera-se um crime de ódio se você mostrar desaprovação pelo comportamento de uma outra pessoa. However, it tends to be used with partiality and the feelings of Christians do not seem to matter. Mas esse princípio tende a ser usado com parcialidade, porque, por exemplo, os sentimentos dos cristãos não importam, não são levados em consideração. Whatever sexual practices people follow, apart from pedophilia, are approved of.
Seja qual for a prática sexual que uma pessoa queira seguir, com exceção da pedofilia, isso é aprovado pela sociedade. And if Christians express their disapproval, then they are regarded as being involved in hate crime. E se os cristãos de alguma maneira desaprovam esse comportamento sexual, eles podem ser tratados como quem cometeu um crime de ódio. This ethical principle has been used in Britain, for example, to put a couple who ran a hotel out of business because they were not prepared to provide a double bedroom for two men. Por exemplo, na Inglaterra, um casal de cristãos que tinha um hotel, o hotel foi proibido de continuar funcionando porque esse casal não recebeu, não forneceu um quarto para um casal formado por 2 homens. Christian bakers were sued by the Equality Commission of Northern Ireland for not decorating a cake with a slogan celebrating homosexual marriage. Na Irlanda do Norte, confeiteiros cristãos foram processados porque se recusaram a confeitar um bolo para celebrar o que seria um casamento homossexual. Thankfully, in this case, it was overthrown. The ruling was overthrown by the Supreme Court. Graças a Deus, nesse caso, a Suprema Corte da Irlanda do Norte terminou absolvendo o casal. So then there are different kinds of ethics amongst different religions and also amongst secularists. Então, como nós vemos, existem diferentes tipos de ética, tanto entre as diferentes religiões como também entre os secularistas. But our title is talking about Christian ethics. Mas o que nós queremos falar é sobre a ética cristã. But even when we come to Christian ethics, there can be considerable variation. Mas mesmo quando tratamos da ética cristã, pode haver uma diferença considerável entre os crentes. There are many people throughout the world who are called Christians who have very different beliefs and ideas. Existem muitas pessoas no mundo inteiro que professam ser cristãs e que têm ideias muito diferentes. Liberal Christians, for example, they believe that the ethics that we practice should change with the changes in society down through the centuries. Os liberais, por exemplo, acreditam que a nossa ética deve variar à medida que a sociedade também varia ao longo dos séculos. Liberal Christians would say that it's wrong for us to be bound by the practices of people 2,000 years ago. Os liberais dizem que nós cristãos não podemos ser obrigados a seguir um código de ética que foi escrito 2000 anos atrás. So you'll find some professing Christians who teach that it's all right to practice homosexuality today because that is acceptable in our society, although disapproved of in the Bible. Então você vai encontrar esses ditos cristãos liberais que dizem que não há nenhum problema em ser homossexual hoje, porque apesar de a Bíblia condenar isso, essa é uma prática aceita socialmente. In the country that I come from, there are some practicing homosexuals who are ministers of the church in Scotland. No país de onde eu venho, existem homossexuais praticantes que são ministros da Igreja da Escócia. Roman Catholics, we would, in a sense, regard as Christians, but they too have their own distinctive ethics, which are built on the tradition of the church and the rulings of the popes. Os católicos romanos, que num certo sentido nós podemos chamar de cristãos, eles têm uma ética também muito distinta, porque é baseada nas tradições e nos ditados, nas decisões da Igreja e do Papa. For example, the Roman Catholics would teach that you should fast from eating meat on Fridays or fast at Lent, and the use of contraceptives would be forbidden. Por exemplo, os católicos romanos dizem que você deve fazer jejum durante a quaresma, se abster de comer carne, e eles também proíbem o uso de anticoncepcionais. But even amongst evangelical Christians who take the Bible seriously as the Word of God, there are variations. E até mesmo entre os cristãos evangélicos que levam a Bíblia a sério, como a palavra de Deus, existem variações. For example, some believe that the fourth commandment is still binding, while others believe that the keeping of the Sabbath day holy belongs to the Old Testament.
Por exemplo, existem cristãos que acreditam que a guarda do dia do Senhor ainda é obrigatória para nós, enquanto existem outros que dizem que isso era uma prática que ficou no Antigo Testamento. Some indeed believe that all Old Testament law has been abrogated and is no longer binding. Na verdade, há alguns cristãos que acreditam que toda a lei do Antigo Testamento foi abrogada e não é mais obrigatória para os crentes. Some believe that the Christian is not under the law in any sense. Alguns acreditam que o cristão não está debaixo da lei em nenhum sentido. Some believe that the only ethic we have is that we should believe in Jesus and be loving. Alguns acreditam que a única ética que nós devemos ter é crer em Jesus e ser amorosos. And then I would like us to look at dispensationalism because it's been very influential in Britain and America and no doubt here in Brazil as well. Eu quero falar também sobre o dispensacionalismo, porque ele teve uma grande influência no Reino Unido, na América do Norte e também, certamente, aqui no Brasil. Dispensationalists teach that there's different ethics for the different periods or dispensations in history. Os dispensacionalistas ensinam que existem diferentes éticas para o povo de Deus em diferentes períodos da história ou dispensações. They would divide human history into a number of dispensations, normally 7 dispensations. Eles dividem a história humana em um certo número de dispensações, geralmente 7. These divisions would be innocence, the time that Adam and Eve were in the garden before the fall. Essas dispensações são as seguintes. A primeira, a inocência, o período em que Adão e Eva viveram no Éden antes da queda. And then there was the conscience period from the fall until the flood. Segundo, veio o período da consciência entre a queda e o dilúvio. And then human government from the flood to Abraham. Em terceiro, o governo humano, do dilúvio até Abraão. Promise from Abraham to Moses. A promessa de Abraão até Moisés. The law from Moses to Christ. A lei de Moisés até Cristo. Grace from the cross to the rapture. A graça da cruz até o arrebatamento. And then the millennium, 1,000 years of the reign of Christ on earth. E, por fim, o reino milenar, os 1000 anos do reinado de Cristo sobre a terra. In each dispensation, the ethics are different. Em cada dispensação, eles dizem, então, a ética é diferente. For example, during the law dispensation from Moses to Christ, salvation was obtained by keeping the law, although Paul says, by the works of the law shall no man be justified. Por exemplo, os dispensacionalistas ensinam que durante o período da lei, a dispensação da lei, a salvação era obtida por meio de guardar essa lei, muito embora Paulo diga lá em Gálatas 2 que o homem não é justificado por obras da lei. During the millennium, the temple will be built again and sacrifices will be offered. Eles dizem também que durante o milênio, o templo será reconstruído e os sacrifícios voltarão a ser oferecidos. And this involves a serious failure to grasp the significance of the sacrifice of Christ. Só que esse ensino envolve uma falha de compreensão quanto ao significado do sacrifício, e especialmente do sacrifício de Cristo. In Hebrews 10:14 we read, "For by one offering he hath forever perfected them that are sanctified." Em Hebreus 10, 14, nós lemos que com uma única oferta, Cristo aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. So to offer sacrifices in this present age would be to deny the efficacy and the fulfillment of the sacrifice of Christ. Então, oferecer sacrifícios nesse período seria negar o significado e a eficácia do sacrifício de Cristo. The Scofield Reference Bible has promoted this dispensationalism. A Bíblia de referência Scofield promove esse tipo de dispensacionalismo. It's commonly held by American Baptists and Christian Brethren in the UK and by other groups. Esse dispensacionalismo ele é abraçado geralmente por batistas na América do Norte, pelos irmãos, pelo movimento dos irmãos na Inglaterra e por muitos outros. It was much more influential 50 years ago, but seems to be decreasing in its influence today.
Foi um movimento muito influente 50 anos atrás, mas parece estar diminuindo essa influência hoje. But then there's New Covenant theology, which is becoming much more influential today. Mas aí em lugar tem crescido a influência da chamada teologia da nova aliança. New Covenant theology is less extreme than dispensationalism and is a kind of middle road between dispensationalism and Reformed theology. A teologia da nova aliança é muito menos extrema do que o dispensacionalismo. Ela fica como que no meio do caminho entre o dispensacionalismo e a fé reformada. It's particularly common amongst Baptist circles and even in Reformed Baptist circles. Ela tem se tornado comum não apenas em círculos batistas, mas também em círculos chamados batistas reformados. New Covenant theology teaches that all Old Testament law should be viewed as one, and it has all passed away with the death of Christ. A teologia da nova aliança ensina que toda a lei do Antigo Testamento deve ser vista como uma unidade e que toda ela passou com a morte de Cristo. The Old Covenant has been replaced with a New Covenant, and the old law of the Old Testament has been replaced with the law of Christ. A antiga aliança foi substituída por uma nova aliança e, da mesma forma, a velha lei foi substituída pela lei de Cristo. And therefore the Ten Commandments are no longer relevant today. E então eles dizem, os 10 mandamentos não têm nenhuma relevância hoje. And so the keeping of one day holy in 7 is no longer necessary. E justamente por isso, a guarda de um dia em 7 é considerada não mais necessária. There are some well-known names who teach this position. For example, John Sens, Don Carson, John Riesinger, Tom Wells and David Gay. Existem alguns nomes bem conhecidos que ensinam essa posição. Por exemplo, John Zenz, Don Carson, John Riesinger, Tom Wells e David Gay. We'll be coming back to this teaching later on. Nós voltaremos a esse ensino mais adiante. I'd like us now to think about antinomianism. Eu queria agora falar com vocês sobre o antinomianismo. John Duncan, who is a Free Church theologian in the 19th century, called Rabbi Duncan, he described the he described antinomianism as the mother of all heresies. John Duncan, um ministro da Igreja Livre do século XIX, conhecido como Rabbi Duncan, ensinou que o antinomianismo é a mãe de todas as heresias. By that he was meaning that antinomianism underlies many of the heresies. Com isso ele queria dizer que no fundamento de muitas heresias está o antinomianismo. There are different forms of it around. Existem formas diferentes desse ensino. Basically what it does is it rejects the law of God and any idea that the Christian is duty bound to keep God's law. Basicamente, o que ela ensina é uma rejeição da lei de Deus e uma rejeição de qualquer ideia de que o cristão tenha como dever guardar a lei de Deus de qualquer maneira. It will quote, for example, Paul's writing in Romans 6:14, "Ye are not under the law, but under grace." Eles usam textos como Romanos 6:14, onde Paulo diz: "Não estais debaixo da lei, e sim da graça." This is taken to mean that Christians are not under obligation to keep the law. E eles explicam esse texto dizendo que ele significa que os cristãos não estão mais debaixo da obrigação de guardar a lei. Justification is stressed at the expense of sanctification. Eles enfatizam a justificação em detrimento da santificação. All your sins are forgiven, so there's no need to be troubled by sin. Eles dizem, se todos os seus pecados estão perdoados, você não tem uma razão para se perturbar ou se preocupar com o seu pecado. It's wrong for a Christian to mourn and to grieve when they do something wrong. Eles dizem, é errado um cristão sofrer, se entristecer quando faz algo de errado. Rejoice because your sins are forgiven. Eles dizem, alegre-se porque todos os seus pecados estão perdoados. Now there is, of course, a grain of truth in this. We are always to be rejoicing in the Lord. Existe uma centelha de verdade nisso. De fato, nós temos de nos alegrar com o fato de que somos perdoados. Justification by faith alone is a wonderful teaching. A justificação pela fé somente é uma verdade maravilhosa.
All our sins, past, present, and future, are forgiven when we are justified. Todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros, são perdoados quando nós somos justificados. But the Bible also stresses to us that we are to be concerned about sanctification. Mas a Bíblia também enfatiza que o crente deve estar preocupado com a sua santificação. It's often emphasized to us in the scriptures that we have to fight the good fight of faith and wrestle against sin. É muitas vezes enfatizado na Bíblia que nós temos que lutar o bom combate da fé, nós temos que mortificar o pecado. I remember once reading about a pastor who was advising a young man who had been watching pornography and felt a sense of guilt in his heart. Eu me lembro da história de um pastor que estava aconselhando um jovem que estava sendo escravizado pela pornografia e então sentia um senso de culpa em seu coração. He was saying to this young man, you shouldn't feel any sense of guilt. Just get on with your Christian life. E o pastor disse a esse jovem, você não tem necessidade de se sentir culpado com isso, simplesmente volte para casa e viva a sua vida cristã. But Jesus says to us, blessed are they that mourn. Mas Jesus disse, bem-aventurados são os que choram. And he was talking about mourning over sin. E ele estava falando de você chorar com o seu pecado. And there is a godly sorrow that works repentance, not to be repented of. E existe aquela tristeza segundo Deus que conduz ao arrependimento. Sometimes Christians who stress God's law are condemned as legalists. Às vezes a ênfase cristã na importância da lei é tratada como legalismo. But what is a legalist? Mas o que é um legalista? A legalist is somebody who trusts in his law keeping for his salvation. Um legalista é alguém que confia na sua capacidade de guardar a lei como fundamento da sua salvação. A true Christian is someone who trusts in Christ alone for salvation. Um verdadeiro cristão é alguém que confia somente em Cristo para a salvação. But a healthy true Christian is someone who, trusting in Christ for salvation, loves to keep the law because of joyful thankfulness to God for salvation. Mas um cristão verdadeiro e saudável, que confia somente em Cristo para a sua salvação, é também alguém que ama fazer a vontade de Deus e guardar a sua lei por causa da sua gratidão. Sadly, antinomianism is very common in many churches today. Infelizmente, muitas formas de antinomianismo são comuns em nossos dias em muitas igrejas. So we've looked at ethics, and now we'll turn and look at the moral law. Até aqui nós temos falado sobre ética e agora nós vamos falar sobre a lei moral. The moral law is something that we receive from the teaching of the scriptures. A lei moral é algo que nós recebemos do ensino da Escritura. And it's the basis of true Christian ethics. E é a base da verdadeira ética cristã. The classic Reformed position is that God has a moral law which always has been and ever will be binding upon all mankind. A posição reformada clássica ensina que Deus tem uma lei moral que sempre foi e sempre será vinculante, obrigatória para a humanidade. The writings of Moses are called the Torah or the law. Os escritos de Moisés são chamados da Torá ou a lei. The law given to Moses can be divided into three categories. A lei dada a Moisés pode ser dividida em três categorias. You have the moral law, the ceremonial law, and the civil law. Você tem a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. The civil law are the laws given specifically to Israel as a nation. A lei civil são as leis dadas especialmente a Israel como uma nação. For example, they had to put parapets upon the flat roofs of their houses in case somebody fell off the roof. Por exemplo, os israelitas tinham de construir parapeitos nos telhados das casas para evitar que alguém caísse. They had to leave their ground fallow every 7 years. Eles tinham de deixar a terra descansar a cada 7 anos. They were not to harvest the corners of their fields, but to leave that for the poor. Eles não podiam colher os frutos que ficavam nos cantos da colheita, mas tinham que deixar isso para o pobre.
These laws were given to Israel as a nation and have passed away with the passing of the nation of Israel. Essas leis passaram porque foram dadas a Israel como uma nação. Elas passaram junto com a nação de Israel. God's church today is not equated with any one nation. A igreja em nossos dias, ela não se restringe nem se iguala a nenhuma única nação. The ceremonial laws are the laws pertaining to the tabernacle, to the worship and the sacrifices. A lei cerimonial são aquelas leis que dizem respeito ao tabernáculo, à adoração de Deus por meio de sacrifício e às festas. And they also involve things like the keeping of feasts, clean and unclean foods. E ela também dizia respeito às festas e a esses alimentos que eram puros ou impuros. These ceremonies were types which were fulfilled in Christ, who is our temple, our altar, our priest, and our sacrificial lamb. Essas leis cerimoniais eram tipos de Cristo, que é o nosso templo, nosso altar, nosso sacerdote e nosso cordeiro pascal. The clean and unclean foods separated Israel from the other nations and called them out to be a holy people unto the Lord. As leis com respeito aos alimentos puros e impuros separavam Israel das outras nações e apontavam para o fato de que Israel deveria ser uma nação santa para o Senhor. It was a way of teaching Israel that they were to be special and holy unto the Lord. Era uma maneira de ensinar a Israel que eles eram especiais e peculiares para Deus. It's clearly taught in the New Testament that the distinction with foods no longer holds. É um ensino claro do Novo Testamento que essas leis com respeito aos alimentos não são mais vinculantes, obrigatórias para nós. You remember in Acts chapter 10 how Peter was taught this lesson. Você se lembra de como em Atos 10 o apóstolo Pedro foi ensinado sobre isso? He was very hungry and as he was waiting for food to be prepared, he had a vision. Ele estava com muita fome e enquanto ele esperava a comida ficar pronta, ele teve uma visão. He saw a great sheet coming down from heaven containing all kinds of animals, clean and unclean. E ele viu como que um lençol descendo do céu, cheio de animais puros e impuros. He heard a voice saying to him, "Arise, Peter, slay and eat." E ele ouviu uma voz dizendo, vai Pedro, toma, mata e come. He was appalled and he said, "Lord, I've never eaten anything unclean." E ele ficou indignado e disse, Senhor, eu nunca comi nada impuro. And God said to him, "Don't you call unclean what the Lord has cleaned." E o Senhor disse a ele, não considere, não chames impuro aquilo que o Senhor chamou puro. It happened 3 times to emphasize its importance. Aquilo aconteceu 3 vezes para enfatizar a sua importância. Paul in Romans 14 verses 2 and 3 speaks about one man who will eat meat and another man who will only eat vegetables. Paulo, em suas cartas, também fala sobre aquele homem, um homem que só come carnes e outro homem que só come vegetais. The man who eats meat should not despise the person who will only eat vegetables. Aquele que come carne não deve desprezar aquele que só come vegetais. And the man who eats vegetables shouldn't judge and condemn the man who eats meat. E aquele que come vegetais não deve condenar aquele que come carne. So these laws with regard to food, which were so important in the Old Testament, they've all passed away with the coming of Christ. Então essas leis a respeito de comidas que eram tão importantes no Antigo Testamento passaram com a vinda de Cristo. So we can see that the civil law of Israel and the ceremonial law of Israel passed away with the coming of Christ. Então nós vimos que tanto a lei civil de Israel quanto a lei cerimonial de Israel passaram com a vinda de Cristo. However, the moral law is different. Mas é diferente com a lei moral. It didn't actually come with Moses, and therefore it didn't pass away with the tearing down of the veil of the temple when Jesus died. Na verdade, a lei moral ela não veio com Moisés. E porque ela não veio com Moisés, ela também não foi embora quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. The moral law remains binding upon all. A lei moral permanece vinculante, obrigatória sobre todos. Proper Christian ethics is based upon God's moral law. A
A verdadeira ética cristã se baseia, então, na lei moral. So that leads us to the question, what is the moral law? Isso nos conduz, então, à pergunta, o que é a lei moral? The Westminster Standards, the Westminster Confession and the Catechisms, they are the standards of the Presbyterian Church, and they give us great definitions in theological matters. Os padrões de Westminster, a confissão e os catecismos, são o padrão de fé das igrejas presbiterianas, e eles dão uma excelente definição. The larger catechism, question 93, asks the question, what is the moral law? A pergunta 93 do Catecismo Maior questiona o que é a lei moral. The moral law is a declaration of the will of God to mankind, directing and binding everyone to personal, perfect, and perpetual conformity and obedience thereunto in the frame and disposition of the whole man, soul and body, and in the performance of all those duties of holiness and righteousness which he oweth to God and man, promising life upon the fulfilling and threatening death upon the breach of it. E a resposta é a seguinte: a lei moral é a declaração da vontade de Deus, feita ao gênero humano, dirigindo e obrigando todas as pessoas à conformidade e obediência perfeita e perpétua a ela, nos apetites e disposições do homem inteiro, alma e corpo, e no cumprimento de todos aqueles deveres de santidade e retidão que se devem a Deus e ao homem, prometendo vida pela obediência e ameaçando com a morte a violação dela. So the moral law declares God's will to men and women. Então a lei moral declara a vontade de Deus para homens e mulheres. It tells us what we should do and shouldn't do. Ela diz o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. It requires of us personal obedience. It's not just addressed to nations, but to individuals. A lei moral requer de nós obediência pessoal, porque ela não é simplesmente dirigida a nações, mas a indivíduos. It doesn't say to us, try your best and that's okay. A lei moral não diz, faça o seu melhor e está tudo bem. It demands from us perfect obedience. A lei exige de nós perfeita obediência. And it doesn't tolerate any disobedience. E ela não tolera nenhuma desobediência. A person is required to conform to the law perpetually, from birth to death. Ela exige que o indivíduo se conforme à lei perpetuamente, do seu nascimento até a sua morte. And a person must obey in body and soul. E você deve obedecê-la de corpo e alma. The man is required to be holy and righteous in the eyes of God, not just in the eyes of men. O homem deve ser santo e justo aos olhos de Deus e não apenas aos olhos dos outros homens. Life is promised for perfect obedience. E a vida é prometida em troca da obediência perfeita. And death is a punishment for the least sin. The wages of sin is death. E a morte é a punição do menor pecado, porque o salário do pecado é a morte. The moral law, then, is the basis of true Christian ethics. Então a lei moral é a base da verdadeira ética cristã. It is a reflection of the character of God. Ela é um reflexo do caráter de Deus. It is summarized for us in the Ten Commandments. E ela é resumida para nós nos 10 mandamentos. But it's broader than the Ten Commandments. Mas a lei moral é mais ampla, mais abrangente que os 10 mandamentos. For example, the seventh commandment says, "Thou shalt not commit adultery." Por exemplo, o 7º mandamento diz, não adulterarás. But Leviticus chapter 18 also contains the moral law when it condemns incest and homosexuality. Mas o livro de Levítico, capítulo 18, por exemplo, também contém uma lei moral ao condenar o incesto e a homossexualidade. Every commandment has further applications, both of things forbidden and of positive commands. Cada um dos 10 mandamentos, então, tem aplicações adicionais, tanto coisas que são proibidas quanto coisas que são ordenadas. So let's now go to consider creation and the moral law. Vamos então considerar a criação e a lei moral. Some think that the moral law was only given through Moses at Mount Sinai. Alguns acreditam que a lei moral foi apenas entregue a Moisés no Monte Sinai.
but actually it was there from the very beginning. Mas na verdade a lei moral existia desde o princípio. God originally made man in his own image, in knowledge, righteousness, and holiness. Originalmente Deus criou o homem à sua própria imagem, em conhecimento, justiça e santidade. We know this because when man is regenerated, created anew, he is renewed after the image of God in knowledge, after the image of him that created him, Colossians 3:10. Nós sabemos disso porque em Colossenses 3,10 está escrito que quando o homem é regenerado, quando ele é refeito, ele é renovado à imagem de Deus em conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. He puts on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness, Ephesians 4:24. E ele se reveste do novo homem que é criado segundo Deus em justiça e verdadeira santidade, Efésios 4:24. So when we are born again and created anew in Christ Jesus, we are created in the image of God in knowledge, righteousness, and holiness. Então nós sabemos que quando somos criados de novo em Deus, nós somos criados em justiça, retidão e conhecimento. So the central part of the image of God in man as he was originally created is knowledge, righteousness, and holiness. Então essa imagem que é recriada em nós na regeneração é a imagem que nós tínhamos na criação: santidade, conhecimento e justiça. Adam, being righteous, means that he knew the difference between right and wrong and practiced it. Adão, tendo sido criado justo, conhecia a diferença entre o certo e o errado e praticava o certo. Holiness would stress the positive aspects of piety. A palavra santidade ou retidão enfatiza os aspectos positivos da piedade. Adam knew God and was like God. Adão conhecia a Deus e era semelhante a Deus. When Adam was created, he was not a blank slate. Quando Adão foi criado, ele não era como uma tela em branco. He was created with an awareness of God and a knowledge of what God required. That is the moral law. Quando Adão foi criado, ele foi criado com uma consciência de Deus e um conhecimento daquilo que Deus exigia. E isso é a lei moral. Today, fallen man still retains a little of the image of God. Ainda hoje, os homens caídos retêm um pouco dessa imagem de Deus. There is something of a knowledge of God and God's moral law in everyone. Em todos os homens existe um certo conhecimento de Deus e da sua lei moral. We see this in Romans 2 verses 14 and 15, where Paul says, "For when the Gentiles which have not the law do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves, which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another." Romanos 2:14 e 15 nos ensina isso dizendo: quando os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. So that means that even people who have no Bible and no contact with the church or with Christians still have a conscience and a certain awareness of right and wrong. Isso significa que mesmo uma pessoa que nunca teve contato com a Bíblia ou com a igreja cristã, ainda tem uma certa consciência, percepção daquilo que é certo e errado. God has written his moral law upon everyone's heart and conscience. Deus escreveu a sua lei moral no coração e na consciência de todos os homens. And this is what leaves men and women without excuse before God. E é isso que torna todos os homens indesculpáveis diante de Deus. And this is why God can rightly judge and condemn men and women to hell who have never heard the gospel or read the Bible. E é por isso que Deus pode, com justiça, mandar para o inferno alguém que nunca ouviu o evangelho ou leu a Bíblia. Man knows the difference between right and wrong to a certain extent, but he doesn't even come up to the standards that his own heart tells him.
Todos os homens têm algum conhecimento do certo e errado, mas mesmo esses homens não conseguem viver à altura desse conhecimento que possuem. And man knew the moral law of God then from the very beginning, from the time he was created in the Garden of Eden. Então vemos que o homem, ele conhecia a lei moral desde o momento em que ele foi criado e colocado no jardim do Éden. There was only one sin that it was possible for Adam and Eve to do in the Garden of Eden. Mas havia um único pecado possível de Adão e Eva cometerem no jardim do Éden. This was revealed to Adam by special revelation. Isso foi revelado a Adão por meio da revelação especial. He must not eat the forbidden fruit. Ele não deve comer do fruto proibido. Every other commandment he knew and he automatically and effortlessly kept. Todos os outros mandamentos, Adão e Eva conheciam e guardavam automaticamente, sem esforço. The moral law actually reflects the character of God. De fato, a lei moral reflete o caráter de Deus. Even the fourth commandment, which states, "Remember the Sabbath day to keep it holy," is first kept by God himself. Até mesmo o quarto mandamento, que diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar, foi primeiro guardado pelo próprio Deus. The reason why we should keep this day holy is given in Exodus 20:11. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. A razão para nós guardarmos o dia do Senhor é dada em Êxodo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Genesis chapter 2 tells us how God created the world in 6 days and then rested on the seventh day, contemplating his work. Gênesis 2 nos ensina que Deus criou os céus e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou contemplando o mundo que ele havia criado. So even with regard to the Sabbath commandment, God himself sets the example before us. Então, até mesmo no que diz respeito ao quarto mandamento, é o próprio Deus quem apresenta para nós o seu próprio exemplo. Paul, writing to Titus, says one thing that God cannot do. Paulo, escrevendo a Tito, diz: há uma coisa que Deus não pode fazer. Do you know what that thing is that God cannot do? Você sabe qual é essa única coisa que Deus não pode fazer? Titus chapter 1, verse 2, he is the God who cannot lie. Paulo disse a Tito: esse é o Deus que não pode mentir. And because he is the God that cannot lie, he tells us that we must not tell lies. E porque esse é o Deus que não pode mentir, ele ordena a nós: não minta, não dê falso testemunho. What about the angels? O que nós podemos falar sobre os anjos? Is there a moral law in heaven? Existe uma lei moral no céu? Yes, there must be a moral law in heaven too. Sim, deve haver uma lei moral no céu também. The angels were also created in the image of God. Os anjos também foram criados à imagem de Deus. They are moral and righteous, rational beings. Eles são seres morais e racionais. It was possible for them to sin as they were originally created. Era possível que eles pecassem e caíssem do seu estado original. What is sin? O que é pecado? 1 John chapter 3 verse 4 tells us that sin is the transgression of the law. 1 João capítulo 3, verso 4 diz que o pecado é a transgressão da lei. Our Westminster Shorter Catechism defines it as a lack of conformity unto or transgression of the law of God. O nosso breve catecismo define pecado como uma falta de conformidade para com a lei de Deus ou a transgressão dela. Satan and his followers were angels originally and were righteous before God as created. O Satanás e seus seguidores eram originalmente anjos que foram criados à imagem de Deus. But then Jude verse 6 tells us that they sinned and so were cast out of heaven and are reserved in chains of darkness to be punished. Mas então Judas 6 nos ensina
que eles pecaram e eles foram lançados para fora do céu e guardados em cadeias de trevas para serem punidos. So the very fact that angels could sin shows that they were subject to God's moral law. Então, o simples fato de que os anjos podiam pecar implica que eles estavam sujeitos à lei moral de Deus. Now there would be some differences between the moral law as angels have it and the moral law as men and women have it. Deve haver diferenças na forma em que nós recebemos a lei moral e a maneira como os anjos a recebem. For example, angels do not have bodies and angels do not marry, and therefore the seventh commandment, thou shalt not commit adultery, would have no relevance for the angels. Por exemplo, anjos não têm corpo, eles não se casam e, portanto, o sétimo mandamento não tem relevância para os anjos. The fifth commandment, which speaks about honoring your parents, wouldn't have direct relevance to them because the angels were all created together. O quinto mandamento, que diz honra teu pai e tua mãe, também não tem relevância para os anjos porque eles foram criados todos de uma vez. But it would be relevant for the angels in the sense that there are different levels of angels, principalities and powers, and lower angels are to respect higher angels. Mas esse quinto mandamento tem relevância no sentido de que existem diferentes níveis de autoridade entre os anjos e os anjos inferiores devem se submeter aos anjos superiores. Because the angels do not have bodies such as we have, they do not need sleep and they do not need the rest that we need. And therefore the fourth commandment regarding the keeping of the weekly Sabbath is irrelevant for them. Os anjos não se cansam, eles não precisam dormir e por isso, diferente de nós, a necessidade de guardar o quarto mandamento como um dia em 7 também é irrelevante para eles. We are told that they worship God day and night forever. A Bíblia nos diz que eles louvam a Deus de dia e de noite eternamente. So the moral law governs all creatures and all their actions. Então, a lei moral governa todas as criaturas e todas as ações das criaturas. The moral law was there from the very beginning of creation and will be there forevermore. A lei moral estava presente desde o princípio da criação e estará presente eternamente. When we get to heaven, the moral law will be there, but thankfully we will be confirmed in holiness and we will not be tempted to break that law. Quando nós estivermos no céu, a lei moral ainda estará lá, mas graças a Deus nós estaremos conformados em santidade e não teremos nenhuma tentação de quebrar a lei. Now looking at man after the fall. Agora pensemos sobre os homens depois da queda. Through the fall, man became totally depraved. Por meio da queda, o homem se tornou totalmente depravado. Every part of his being was corrupted. Cada parte do seu ser se corrompeu. Though in this life he's not as evil as he could be, yet he never ceases from sin. Embora nessa vida ele não seja tão mal quanto poderia ser, ele nunca cessa de pecar. Even those things which we would call good works are sin in the sight of God when done by the unconverted. Mesmo aquelas coisas que nós chamamos de boas obras, quando feitas por alguém que não é convertido, isso é pecado. Ephesians 2 verse 1, Paul says that the unconverted are dead in trespasses and in sins. O apóstolo Paulo diz em Efésios 2 que o homem não convertido está morto em delitos e pecados. Man hates God and hates his moral law. He wants to do his own thing and to please himself. O homem odeia a Deus, ele odeia a lei moral, ele quer dar prazer a si mesmo e fazer as coisas da sua própria maneira. Man resents the fact that he is a creature dependent on God and answerable to God. O homem se ressente do fato de que ele é uma criatura dependente de Deus e que vai prestar contas a Deus. And God says in Genesis 6 verse 5 that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Em Gênesis 6, Deus diz a respeito dos homens que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Common grace is restraining man in this world and keeping him from becoming as evil as he could be.
A graça comum está restringindo os homens, impedindo que eles façam todo o mal que eles poderiam fazer. Apart from common grace, this world would become hell. A parte da graça comum, esse mundo seria o inferno. All the time, man's conscience is telling him, you are a sinner and you will be punished. O tempo todo, a consciência de um homem está dizendo a ele: você é um pecador e você será punido. There is this awareness of God's moral law, and it acts as a restraint upon the wickedness of men and women. Existe, então, essa percepção da lei de Deus e da sua punição que está presente, inclusive, nos homens ímpios. In Genesis chapter 4, we read that Cain murders his brother Abel. Em Gênesis 4, nós lemos a história de Caim assassinando seu irmão Abel. It's plain from the account that is given there that he knows that he has done something sinful. Fica claro da narrativa dessa história que Caim sabia que tinha pecado. He doesn't try to argue that he did nothing wrong, but rather tries to hide from God. Caim em nenhum momento se esforça para dizer a Deus ou discute com Deus dizendo que ele não sabia que estava fazendo algo de errado. Pelo contrário, ele tenta esconder o fato. He doesn't want to confess what he has done. Ele não quer confessar aquilo que fez. As time passed, the sin of man became greater and greater. E à medida que o tempo passa, o pecado dos homens se torna maior e maior. In Genesis 6, verse 6, we read, it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. E então em Gênesis 6:6 nós lemos: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. And in verse 5 it says, God saw the wickedness of man, that it was great upon the earth. No verso 5, Deus diz que vê que era continuamente mal o desígnio do coração do homem. What is wickedness and sin? O que é essa impiedade, esse pecado que Deus vê? It's the transgression of God's law. É a transgressão da lei de Deus. So God's moral law was there from the very beginning. Então nós vemos que a lei de Deus, a lei moral, estava presente desde o If, princípio. if God's moral law wasn't there, there wouldn't be sin. Se a lei moral de Deus não estivesse lá, não haveria pecado. God brings his flood upon the ancient world to destroy it because of its wickedness. E Deus traz o dilúvio para destruir o mundo antigo por causa da sua impiedade. The punishment of the old world was drastic because it was not a sin of ignorance. A punição que Deus lançou foi uma punição drástica, porque o pecado não era um pecado de ignorância. Man had God's moral law and didn't keep it. O homem tinha a lei moral de Deus, mas não a guardou. Moving on now to the lives of Abraham, Isaac and Jacob. Vamos agora pensar sobre as vidas de Abraão, Isaac e Jacó. From their lives we see that they knew that murder, adultery, stealing, lying were wrong, and so did the people of their day. A vida deles mostra que eles sabiam que assassinato, adultério, furto e mentira eram coisas erradas. They knew that the worship of the one God was right and that idolatry was sinful. Eles sabiam que a adoração do único Deus verdadeiro era a coisa certa e que a idolatria era pecaminosa. Joshua 24:2 tells us that Abraham was called out of idolatry in Ur of the Chaldees. Josué 24:2 diz que Abraão foi chamado da idolatria em Ur dos Caldeus. Jacob, in his fear, required his household to put away their strange gods and repent and humble themselves before God. Jacó, em seu temor, exigiu que toda a sua família lançasse fora os deuses estranhos e se arrependessem e se humilhassem diante de Deus. Man has not evolved, as some like to say, from polytheism to monotheism. Não é verdade o que algumas pessoas dizem, que os homens evoluíram do politeísmo para o monoteísmo. Rather, man has devolved from the worshipping of the one God, the one true God, to the worshipping of idols. Em vez disso, na verdade, o homem evoluiu da adoração do único Deus verdadeiro para a adoração a ídolos. Paul refers to this in an important passage, Romans 1:21-23. Paulo se refere a isso nessa passagem importante, Romanos 1, 21 a 23. That which may be known of God is manifest in them, for God has showed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made,
even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse, because that when they knew God, they glorified him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, their foolish heart was darkened. Professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like unto corruptible man, to birds and four-footed beasts and creeping things. Ele diz, a partir do verso 19, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. So there was a knowledge of the moral law among all mankind. Então havia um conhecimento da lei moral em toda a humanidade. Paul states in Romans 5:13 to 14, for until the law sin was in the world, but sin is not imputed where there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them who had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come. Em Romanos 5, Paulo diz o seguinte: até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Until the law was given through Moses, sin was in the world. Até que a lei entrasse, fosse dada por meio de Moisés, o pecado estava no mundo. But where there is no law, there is no sin. Mas onde não há lei, não há pecado. But death reigned in the world, and death is the wages of sin, and therefore there must have been a law even before Moses. Mas se a morte reinou no mundo e a morte é o salário do pecado, então necessariamente havia uma lei. The law was not written on stone or in paper, but was written upon the hearts of men and women. Essa lei não estava escrita em pedra nem em papel, mas estava escrita no coração dos homens. Now looking at what happened at Sinai. Agora vamos olhar para o que aconteceu no Sinai. God brought Israel out of Egypt and formed them into a nation and a church. Deus trouxe Israel do Egito, tirou Israel do Egito e os constituiu numa nação e numa igreja. They were the people through whom the Old Testament was to be revealed. Israel era o povo por meio de quem o Antigo Testamento seria revelado. They would have prophets, priests, and kings who would be types of Christ. Eles teriam os profetas, os sacerdotes e os reis, que seriam tipos de Cristo. God was preparing the way for the coming of the Messiah. Deus estava preparando o caminho para a vinda do Messias. From among Israel, the Savior of the world would come. E do meio deles, o Salvador do mundo estava para vir. Shortly after leaving Egypt, they came to Mount Sinai, where the moral law was spelt out clearly to them. Logo depois de saírem do Egito, eles chegaram até o Monte Sinai, onde a lei moral foi falada a eles com clareza. They heard God proclaim the moral law, the 10 Commandments, with a voice from heaven in their physical ears. Eles ouviram Deus proclamar os 10 mandamentos com uma voz vinda dos céus, e eles ouviram com seus ouvidos físicos. They received these 10 Commandments written with the finger of God upon 2 tables of stone. E eles então receberam essa lei escrita pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. The moral law was further revealed to Moses in more detail, and through him to Israel, along with the ceremonial and civil law. Essa lei moral então foi revelada com maior detalhe a Moisés e por meio dele para todo Israel, juntamente com a lei cerimonial e civil. We will deal with this more in our lecture tomorrow. Nós falaremos mais sobre isso na nossa palestra amanhã.
In the time of the judges and kings, the moral law is the basis of God's chastisements. No período dos juízes e dos reis, a lei moral é a base pela qual Deus castiga o povo. For example, when the law was broken, the people maybe would be engaging in idolatry. God would hand them over to their enemies who oppressed them till they repented and returned to Jehovah. Por exemplo, nós vemos quando o povo se envolvia em idolatria e a lei era dessa maneira quebrada, Deus entregava o povo nas mãos dos seus inimigos e eles sofriam até se arrependerem e se voltarem para Jeová. David speaks highly of the moral law in the Psalms. Davi fala de maneira muito elevada sobre a lei moral nos Salmos. Psalm 19, verses 7 and 8. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making the simple wise. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmo 19. Similarly, Solomon speaks of the law of God in Proverbs 1, 7 to 9. Em Provérbios 1, de 7 a 9, Salomão fala de maneira semelhante. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother, for they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Prophets call people back to observe God's law. Os profetas chamam o povo de volta à observância da lei de Deus. For example, Ezekiel is called to warn Israel. He is appointed as a watchman for Israel. Por exemplo, Ezequiel é chamado para alertar Israel, ele é chamado para ser um atalaia. In Ezekiel 33, verses 7 to 9, we read, So thou, O son of man, I have set thee for a watchman unto the house of Israel. Therefore thou shalt hear the word at my mouth, and warn them from me. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die, if thou dost not speak to warn the wicked from his way, that wicked man shall die in this iniquity, but his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the wicked of the way, of his way, to turn from it, if he do not turn from his way, he shall die in his iniquity, but thou hast delivered thy soul. A ti, pois, ó filho do homem, Ezequiel 33:7, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do teu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. So the prophets had a role in pointing out the people's sin against the moral law and calling them to repentance, lest they should be destroyed by God. Então os profetas tiveram o papel de apontar para o povo o seu pecado cometido especialmente contra a lei moral, e chamar o povo ao arrependimento para que eles não fossem destruídos por Deus. Turning now to the teaching of Jesus. Agora nos voltemos para o ensino de Jesus. Some people think that Jesus was unconcerned about the law, but the opposite is the case. Algumas pessoas acreditam que Jesus não tinha nenhuma preocupação com a lei, mas a verdade é o oposto disso. He had to oppose the Pharisees who taught that salvation was obtained by keeping the law. Jesus teve de se opor aos fariseus que ensinavam que a salvação era obtida guardando a lei. They thought because they kept the law outwardly that they were saved. Eles pensavam que pelo fato de guardar a lei exteriormente estavam salvos. They despised tax collectors and sinners for whom they had no gospel.
eles desprezavam os publicanos, coletores de impostos e outros pecadores e não tinham nenhum evangelho para dizer a essas pessoas. They added to some of the laws and they took away from other parts of the law of God. Eles acrescentaram mandamentos à lei de Deus e retiraram outros mandamentos dela. For example, they laid great stress on keeping the Sabbath day holy, but they were very negligent when it came to the fifth commandment and honoring their parents. Por exemplo, os fariseus enfatizavam excessivamente o não fazer nada no dia do Senhor, no sábado, mas eles eram negligentes quanto à guarda do quinto mandamento, honrar pai e mãe. Generally, their exposition of God's law was good. Geralmente, em geral, a exposição que os fariseus faziam dos mandamentos de Deus era bem feita. And Jesus stressed that the moral law should be kept. E Jesus, então, enfatiza que a lei moral deve ser guardada. He said, "Whosoever therefore shall break one of these least commandments and teach men so, he shall be called the least in the kingdom of heaven. But whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven." Matthew 5:19-20. Em Mateus 5, 19 e 20, Jesus advertiu: aquele que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. There's no doubt that Jesus required the keeping of the moral law. Não há nenhuma dúvida de que Jesus exigiu a guarda da lei moral. He summarized it with two commandments, loving God and loving your neighbor. Jesus resumiu a lei moral em 2 mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. We'll return to this in a later lecture. Nós retornaremos a esse assunto em outra palestra. Turning now to Paul. Vamos agora ver Paulo. Paul labored to confront the Judaizers who were arguing that converts from the Gentiles had to be circumcised and keep the ceremonial law. Paulo lutou para confrontar os judaizantes que defendiam que os convertidos das nações gentias tinham que guardar a lei cerimonial. He opposed the self-righteous who thought that they could be justified by keeping the law. Paulo também se opôs àqueles que, na sua autojustiça, ensinavam que podiam ser justificados guardando a lei. In Romans 3, verses 20-23, we read, "Therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin." Read these verses. Em Romanos 3, a partir do verso 20, Paulo diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. He has shown in Romans chapter 1 that the Gentiles are sinners because they don't live up to the standard of their own conscience, their conscience which has the moral law written upon it. Paulo havia mostrado no capítulo 1 de Romanos que os gentios são pecadores e não vivem de acordo com o padrão da lei que está impresso na sua própria consciência. In chapter 2, he shows that the Jews who have the moral law in written form, who have the Old Testament, they also break the law. Em Romanos 2, Paulo mostra que os judeus que tinham a lei revelada a eles no Antigo Testamento também quebraram essa lei. And therefore he concludes in chapter 3 that all are sinners and that the law condemns all. E então ele conclui agora no capítulo 3 que todos são pecadores e que a lei condena todo mundo. So the only hope is in Romans 3:24, justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Então ele agora diz que a única esperança está em sermos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. We'll return to this in a later lecture. Também voltaremos a isso numa outra palestra. So in conclusion, I would like us just to look at the uses of the law, the application of God's moral law. E então, para nós concluirmos, eu queria falar sobre os usos da lei e a aplicação da lei moral de Deus.
There's a threefold use or purpose in God's law today. A lei de Deus tem para nós hoje um tríplice uso. First, the moral law is the rule for society. Em primeiro lugar, a lei moral, ela é um padrão para a sociedade. It tells all mankind how to live. Ela ensina a toda a humanidade como viver. Whether we are regenerated or not, it is the rule for our lives, and it's the law by which we will be judged on the judgment day. Sejamos nós regenerados ou não, essa é a regra para as nossas vidas e é por meio dessa lei que nós seremos julgados no último dia. It is a blessed country or society that has its laws based upon God's moral law. É um país, uma sociedade bem-aventurada, aquela que tem as suas leis baseadas na lei moral de Deus. In such a country there will be no murder, adultery, stealing, lying, coveting. Nessa sociedade não haverá assassinato, adultério, roubo, mentira, nem cobiça. Parents and those in authority will be respected and God's name will be honored. Os pais e aqueles que estão em posição de autoridade serão respeitados e o nome de Deus será honrado. There will be no idolatry, which so often is linked with sordid immorality. Não haverá idolatria, que frequentemente está ligada à imoralidade sórdida. The one living and true God will be worshipped and served. O único Deus vivo e verdadeiro será adorado e servido. Man will love God and love his neighbor. O homem amará a Deus e o seu próximo. So that's the first use of God's law. It's the rule for society and for mankind. Esse é o primeiro uso da lei de Deus. Ela é a regra para a sociedade, para a humanidade. The second rule is that the moral law is our schoolmaster to bring us to Christ, Galatians 3:24. Em segundo lugar, a lei moral, ela é o nosso aio, o nosso pedagogo que nos conduz a Cristo, Gálatas 3:24. The more we think about God's law and try to keep it, the more we feel our own sinfulness and are condemned by the law. Quanto mais nós pensamos sobre a lei, nós tentamos guardá-la, mais nós nos sentimos pecadores e condenados pela lei. The law has no forgiveness and no mercy. A lei não tem nenhum perdão, a lei não tem nenhuma misericórdia. It says, if you do this, you will perish. Ela diz, se você fizer isso, você morrerá. Paul writes, what shall we say then? Is the law sin? God forbid. I had not known sin, but by the law, for I had not known lust, except the Lord said, thou shalt not covet. But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law, sin was dead. Romans 7:7-8. Romanos 7, 7 e 8 diz, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. So the law shuts us into Christ as our only hope. Então, a lei como que nos empurra para Cristo como a nossa única esperança. It convicts us of our sin so that we have to cry out, God be merciful to me, a sinner. Ela nos convence do pecado para que nós possamos dizer, ó Deus, se propício a mim, pecador. The third use for the law is as the rule for the Christian in his life. O terceiro uso da lei é que ela é a regra de vida para o cristão. You have been saved. The Holy Spirit has come to live in your heart. How should you live? Você foi salvo, o Espírito Santo agora habita em seu coração. Como você deve viver? The law is to be your rule. A lei deve ser a sua regra. It's not that we earn God's favor or that we merit his blessing by keeping the law. No. Não é que nós mereçamos o favor de Deus, alcancemos esse favor por meio da guarda da lei. Rather, our hearts are overflowing with love because of what Christ has done for us in saving us, and now we strive to show our appreciation by keeping the law. Mas em vez disso, o cristão ele tem o seu coração cheio de amor por causa daquilo que Cristo fez por nós ao nos salvar. E agora nós então nos esforçamos para mostrar nossa gratidão guardando a lei. Jesus said, if you love me, you keep my commandments. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. What place does the law have in your
your own heart and life? Que lugar tem a lei de Deus na sua vida e no seu coração? Do you study God's law and meditate upon your own life in the light of God's law? Você medita na lei de Deus, você medita sobre a sua própria vida à luz da lei de Deus. Does the law make you see the preciousness of Christ? Será que a lei tem feito você ver a preciosidade de Cristo? Are you rejoicing that your sins have been forgiven? Você tem se alegrado com o fato de que os seus pecados foram perdoados? Having been forgiven your sins, is it your heart's desire to please God? E agora, tendo seus pecados perdoados, o seu coração está cheio de desejo de agradar a Deus? We please God when we love His law and walk in His ways. Nós agradamos a Deus quando nós amamos a sua lei e andamos nos seus caminhos.